Oi, gente, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Muito feliz de ver vocês aqui, compartilhando comigo coisas boas, coisas que vão fazer e vão agregar no nosso conhecimento, na nossa evolução, na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos. Fico muito feliz de você estar aqui, de verdade. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dos slides que eu passei anteriormente. Eu mesma que fiz. Espero que tenha dado para entender o que eu quis passar ali, a mensagem que eu quis passar. O assunto é referente a esses slides, que é as crenças. Por que eu escolhi falar das crenças? Porque as crenças eu acho que é o pivô dos conflitos que a gente vê hoje em dia. A gente vê brigas, a gente vê pessoas odiando umas às outras. Eu acho que a gente vê pessoas desejando mal para as outras, querendo se vingar. Eu acho que tudo está em volta assim da crença, porque cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de interpretar o mundo, cada um tem uma forma de lidar com suas angústias, com seus desafios. E você sabe como são formadas as crenças? Vou te falar. Quando a gente nasce, a gente tem um nome que os nossos paizinhos dão lá pra gente, certo? E aí o seu pai fica, Renata. A princípio você não sabe que seu nome é Renata, que o seu nome é João, que seu nome é Maria. Você, com o tempo, de tanto seu pai falar pra você que seu nome é Renata, você associa o nome a você, a pessoa, certo? Isso é com tudo. Vou dar um exemplo. Tudo que você vai descobrindo daí em diante, de verdade ou mentira, a primeira referência é a sua casa, são seus pais, seus avós, quem convive com você. Então, o que seu pai fala? Menina, você fala muito, cala a boca. Qual a crença que você constrói? Eu falo muito. Eu sou uma pessoa que falo demais. Menina, você é muito preguiçosa. Menina, você é muito burra. Menina, você é muito lerdo. Então, não é por maldade que os nossos pais e as pessoas próximas falam isso pra gente. Mas é aí que começam as pequenas crenças da nossa vida. A gente começa a associar o que as pessoas falam que nós somos como se fosse nós próprios, como se fosse a gente, o nosso eu, como nome. A gente acha que o nome somos nós. Então, a mesma coisa você é feio, você é bonito, você é alto, você é magro, você é baixo, enfim, tudo que é referente a você taxar a pessoa disso ou daquilo, de tantas pessoas repetirem isso pra você, você acaba absorvendo e pegando como se realmente aquilo fizesse parte de você, do seu eu. Tanto que quando você precisa, chega numa certa parte da sua vida, que aquilo não faz mais sentido para você, você não precisa mais carregar aquele nome que as pessoas te deram, tipo, você é preguiçoso, e você vê que você é uma pessoa que é esforçada, que trabalha e tal, mas você tem uma crença de que você é preguiçoso, e aí de repente você justifica uma coisa ou outra, mas a sua atitude é de uma pessoa que acorda cedo, que vai trabalhar, que estuda à noite, que você é uma pessoa esforçada. Mas por que você acredita que você é preguiçoso? Por que você acredita que você é uma pessoa acomodada? Entende? Não faz sentido. E eu posso citar outras coisas também, mas assim, isso é só um exemplo. E aí você fica agarrado àquela crença, mas não faz sentido. E como a gente faz tudo no automático, a gente não se dá conta de que aquilo não faz sentido. Porque a gente já faz no automático todos os dias e pensa as mesmas coisas e faz as mesmas coisas. A gente não questiona o que a gente faz. Essas crenças são tão automáticas, que a gente repete ela no nosso dia a dia, com nossos amigos, e a gente não se dá conta de que são crenças, de que são coisas que a gente acredita e faz sem saber por quê. Vou dar mais uns exemplos de como que a gente faz isso sem pensar. Ninguém gosta de mim. Quem nunca ouviu isso? Uma pessoa falando, ninguém gosta de mim. Eu não tenho tempo para nada. Eu não como direito porque eu não tenho tempo de me alimentar bem. Esse é o meu destino, eu sofro porque esse é o meu destino, eu não sou inteligente. Se eles realmente me amassem, eles não iriam fazer. Entende? São crenças que as pessoas têm que para justificar um sofrimento, ou justificar uma atitude, ou justificar uma forma de se comportar. Aí você fala assim, tá bom, já identifiquei que eu tenho um monte de crença, já sei que eu tenho um monte de crença que não é coerente com o que eu vivo hoje,
que não é coerente com a minha atitude de hoje, que não é uma coisa que eu tenho consciência de que isso não me faz bem e de que eu preciso mudar essa crença, eu preciso ressignificar essa crença, eu preciso dar um novo sentido para essa crença. Como é que eu faço? E aí? Nossa memória de dor e prazer, elas estão ligadas à nossa, emocionalmente, às circunstâncias e os eventos que a gente passou na vida. Entende? E a gente construiu a nossa base em cima disso, em cima de toda a dor e toda a carga emocional que a gente teve ao longo da nossa vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada um tem uma experiência, cada um tem uma bagagem, cada um tem um processo. Então, de repente, uma outra pessoa que você olha e você fala, mas fulano faz isso é um absurdo. Mas ele teve um processo para entender que aquilo não é um absurdo na cabeça dele, dentro do que ele viu, dentro do que ele ouviu, dentro do que ele sentiu, dentro das experiências que ele teve, aquilo para ele faz todo sentido. Entende? Por isso, quando você vai discutir com uma pessoa, uma ideia, você já viu que as pessoas, elas morrem pelas ideias dela. Se você falar para ela que ela está errada, ela vai até o último minuto. Por quê? Porque quando ela abre mão da ideia dela, é como se ela estivesse abrindo mão dela própria, do nome dela. Entende? Lá no início que a gente falou, é a identidade dela. Ela não pode abrir mão da ideia dela. Isso é uma coisa tão entranhada na psique da pessoa que ela não percebe isso. Que ela não vai se desfazer se ela abrir mão da ideia dela, entende? Que ela não vai se desconstruir se ela abrir mão, se ela ver de um outro ângulo, se ela aprender de uma forma diferente. Mas pelo fato de a gente viver no automático, e nós temos um sistema responsável por isso, por colocar atitudes repetidas no automático para economizar energia no cérebro, por conta desse sistema a gente automatiza todas as atitudes que a gente repete e a gente faz sem pensar e sem perceber. Você pode observar que quando você pega o seu carro e sai da sua casa e vai para o seu trabalho, você pode ir pensando daqui até lá num monte de coisa. Às vezes você não sabe nem qual foi o caminho que você fez, você não racionalizou, você simplesmente ligou o carro, passou a marcha e foi embora. Você passa a primeira, segunda, terceira, você não pensa para fazer isso. Por quê? Porque você já fez tanto isso, que isso já está numa parte do seu cérebro que está automatizado. Você não precisa raciocinar mais para fazer isso. Diferente de quando você vai tirar uma habilitação, que você tem que ficar pensando em todos os passos. Então, tudo que você repete na sua vida vira um hábito. Tanto positivo quanto negativo. Tudo. Tanto hábitos saudáveis, de você malhar, de você se alimentar bem, de você dormir numa hora certa, enfim, hábitos cotidianos, tanto hábitos de ler um livro, de ver filmes que te acrescentam, frequentar lugares bons, ter amizade com pessoas que te acrescentam de alguma forma, olhar as pessoas com empatia. Todos esses hábitos, você praticando mesmo sem querer no início, ele vai virar um hábito. Por quê? Porque o seu cérebro vai automatizar. Entende? Então, vamos lá. Para a gente fechar, vamos fazer uma retrospectiva. A gente falou no início sobre as crenças, né? Como são formadas as crenças. Crenças são valores que você vai adquirindo ao longo da sua vida, com seus pais, com a sociedade, com a família, com os amigos, e aí vai. Você vai, tudo, com a televisão, tudo que você vê, você pode adquirir uma crença numa coisa que você está vendo, alguém que você está escutando, e aí isso vai formando sua personalidade. E aí, aos poucos, por isso que a gente vai mudando ao longo da vida. Se você for olhar para você há 10 anos atrás, você tinha uma ideia. Hoje você pode ter outras ideias, porque você tinha umas crenças e você substituiu essas crenças por outras crenças, de repente melhores ou não. Né? Tem pessoas que, de repente, conseguem piorar a situação das crenças. Mas você pode ressignificar as crenças em qualquer momento da sua vida. Você pode mudar a forma de pensar, a forma de ver o mundo, a forma de ver a vida quando você ressignifica. Quando você está aberto a saber como funciona, sabe? Quando você está aberto a entender o que você pode mudar, o que de repente não está legal, parar, analisar, porque a gente vive muito no automático, a gente não para analisar nada. Você acorda de manhã, tomar café no automático. Lembra que eu falei que tudo que a gente repete automatiza? Você toma café no automático, se você for parar para pensar, você todos os dias faz igual. Entende? Você pensa as mesmas coisas, você vai lá no Facebook, você faz as mesmas coisas, você visita as mesmas páginas, você fala os mesmos assuntos. A gente raramente fala de uma coisa nova ou vai descobrir alguma coisa nova. A gente, quando é criança, quando a gente nasce, o nosso instinto faz com que a gente explore o mundo, que a gente, para aprender a andar, a gente tem que se esforçar, tem que explorar para sentir gosto, para sentir textura,
para você falar, para você andar, para você descobrir as coisas, você tem que explorar. Em que momento a gente para de fazer isso? Em que momento a gente acha que tá bom e para? E entra no piloto automático e fica vivendo por viver, sabe? Acorda, toma café, vai pro trabalho, agora quase ninguém tá indo, né? Mas assim, quando vai pro trabalho, aí volta, ou vai pro computador, ou vai assistir uma televisão, ou vai ficar no Facebook. E de repente tá deixando de ver as coisas, de ver a vida, de aprender coisas novas, de sair daqui melhor do que entrou e de evoluir, de melhorar, sabe? Então eu acho que de repente a gente tem que prestar um pouco atenção nisso, nessa coisa do automático, das crenças que a gente tem, de prestar mais atenção. Acho que o que vai mudar realmente, o que vai fazer a diferença na nossa vida é analisar. Para você ter crenças novas, você tem que prestar atenção nas que você tem. Em que você acredita? Sabe? Quais são as suas crenças? Vê o que não te serve mais e o que te serve. O que não te servir, descarta. Substitui por outras melhores. Pensa. Porque quando a gente pensa, a gente vem para a razão. Entende? Quando você age no impulso, você está agindo no automático, na emoção. Você não vai fazer escolhas corretas. Você geralmente vai fazer escolhas erradas. Porque você não está racionalizando. Você está no sistema emocional. Um videozinho dinâmico aqui para a gente entender direitinho o que eu estava explicando. O que é o território? Território é a realidade externa. E aí, indo pela realidade externa, a gente percebe tudo que acontece fora, a gente percebe através dos 5 sentidos, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo sentimento, ou pelo olfato, ou pelo gustativo. Sentimento não, pelo sentir, né? E aí, depois que você percebe essa realidade externa, né, o que está acontecendo de verdade aqui, você vai passar pelos filtros. Esses filtros vai sofrer ou generalização, ou vai omissão, ou distorção. E aí você vai vir por metaprogramas. O que são metaprogramas? Isso aqui acontece com todo mundo, tá, gente? Não é só com uma pessoa só, não. É todo ser humano. Depois que passa por esses filtros, ou a pessoa generaliza, ou ela omite alguma coisa ou outra, ou distorce. Aí vem pra cá. Isso é a realidade, tá? Aí vem aqui pro metaprograma. Depois do metaprograma, vai passar pelos valores, pelas crenças, pelas decisões, pelas memórias. Tudo que ela viveu, tudo que ela acredita, tudo que ela adquiriu como valores, como certo e errado, vai passar tudo que ela tá vendo por isso aqui. Aí depois ela vai criar uma representação do que ela viu. Isso aqui é o que a realidade que ela viu já passou por todos esses filtros aqui e aí agora ela criou uma realidade. É isso aqui. Ela tá dizendo que é isso aqui, entende? Então, depois de ter passado por ou generalização, ou omissão, ou distorção, passado por ou generalização, ou omissão, ou distorção, e depois de passar pelos filtros de valores, crenças, enfim, já o mapa, a realidade que ela tá dizendo que é, já não é, né? Mas vamos lá. Aí a realidade que ela está vendo vai sofrer uma representação interna. Ela vai ver de alguma forma, ou triste ou não, ou uma situação infeliz ou não, de acordo com os valores dela. Depois que passar por isso, ela vai criar um estado emocional. O que é um estado emocional? Um estado emocional ela vai ficar feliz, ela vai ficar triste, ela vai ficar deprimida, ela vai ficar de acordo com o que ela entendeu que é a realidade. Esse estado emocional vai criar uma produção de hormônio de acordo com o estado dela. Vai alterar a fisiologia do corpo dela. É o que ela sente quimicamente. Se ela está feliz, ela tem a química da felicidade. Se ela está triste, a química da tristeza e da depressão, enfim. E por aí vai. E aí, depois que ela cria uma fisiologia, ela tem um comportamento. Por isso que as pessoas, de repente, têm uma situação que ela entende de uma forma, cria uma representação interna, tem aquela descarga de hormônio no corpo que de repente não é legal, e aí cria um comportamento destrutivo, ou não, depende. Então, por isso que a gente não pode dizer que as pessoas são seu comportamento, porque o comportamento ele é alterado de acordo com os filtros, entende? E se ela mudar aqui alguma coisa, se ela mudar a crença, a gente está falando de crença, né? São os metaprogramas que você instalar em você, no seu cérebro, como se fosse um programa que instala no computador. E aí, quando você muda essa crença, você já muda tudo. Você muda como você vê, você muda como que você vai entender isso, você muda seu estado emocional, você muda fisiologicamente e você muda seu comportamento. Então, se você mudar uma coisinha só daqui, tudo muda. Entende? Tudo muda.
Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Esse videozinho eu coloquei para poder ficar mais simples de você entender dinamicamente, né? Como funciona, para você entender a realidade. Então, assim, é muito complexo você falar que uma pessoa está errada, você dizer que uma pessoa está certa, porque o teu certo é diferente do outro certo, entende? O teu errado é diferente do outro errado. Por isso que a gente diz que o mapa não é o território. O que isso quer dizer? Que o que você entende como realidade não é realidade absoluta. Não é de fato o que está acontecendo, porque você, para entender aquela realidade, você já passou por um monte de filtros, entende? Então não tem como você dizer que isso é realidade e bater o pé. Por que existe muito conflito no mundo todo? Porque as pessoas elas entendem que X é realidade, ponto final. E as pessoas fazem guerra, matam umas às outras defendendo o ponto de vista delas. Só que não tem como defender o ponto de vista, entende? Porque ninguém tem a razão absoluta de nada. Muita coisa influencia para você ver como verdadeiro ou falso uma situação, uma coisa. Então, o que de repente é a melhor saída? A gente desenvolver empatia, entender que a pessoa tem um motivo de estar vendo daquela forma, que eu tenho um motivo de ver da minha forma, e de repente conversar e entrar num acordo, falar, ó, de repente se você vê por aqui, o que você acha? Isso de repente por aqui, e aí de repente um e o outro conversando e você se explicando direitinho qual é o seu ponto de vista, a pessoa explicando o ponto de vista dela, vocês consigam chegar no bom senso e ficar tudo em paz. Não adianta bater o pé e dizer que você está certo e o outro está errado, porque cada um tem uma visão de mundo e não existe verdade absoluta, tá? Então, é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Eu espero que colabore de alguma forma na vida de vocês, que isso faça com que você reflita sobre suas crenças, sobre crenças que não é mais adequada na sua vida hoje, que você não precisa mais carregar com você. O que você pode adquirir de valor novo, de crenças novas, o que você pode adquirir de hábitos novos, hábitos saudáveis, e em que você pode colaborar para a sua vida ser melhor hoje do que foi ontem, tá? Eu tô aqui para poder passar um pouquinho do que eu sei, né, que eu tô aprendendo também junto com vocês. Essa troca é muito boa, porque a gente conversando e eu passando, e depois eu vou abrir o grupo pra gente conversar sobre isso. Isso com certeza vai me agregar muito. E eu tô muito agradecida por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Tô super feliz. Que vocês tenham uma semana assim abençoada, maravilhosa, de muito crescimento, de muito aprendizado. E vamos pra cima, tá? Obrigada, gente. Beijinho.